Meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje. Amados, iniciando este vídeo, eu quero pedir para vocês, por favor, me acompanhem até o final deste vídeo para ser edificado, para entender melhor o que eu vou expor aqui, beleza? É o seguinte, ontem eu vi um vídeo no YouTube onde ali, quem postou aquele vídeo falava a respeito da salvação. Ele respondia a pergunta de uma pessoa que perguntou se é possível uma pessoa, depois de ser salvo, ele perder a salvação. E esse é um tema que eu tenho, né, vários vídeos, e tenho tocado bastante nesse assunto, porque é de suma importância para o cristão. Então eu até fiquei contente, né, mais uma pessoa que, graças a Deus, está espalhando, né, o evangelho de uma maneira mais consciente, mais aprofundada nas escrituras. E só que depois eu fui ver os comentários. Amados, é de ficar triste, é lamentável, porque a gente viu ali, sabe, o Brasil, um país que se diz cristão, com tanta falta de conhecimento de Cristo, tanta falta de conhecimento do Evangelho, e pessoas afirmando ali determinadas coisas, amados, perigosas. Então, eu não me senti bem enquanto eu não fiz este vídeo aqui para compartilhar com vocês. O perigo que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, porque a fé, amados, Deus nos dá fé, mas nós temos que cultivar essa fé, procurar sempre crescer na fé, porque as escrituras mostram que, pelo motivo de dar ouvido a espíritos enganadores, pode vir a apostasia, isto é, o abandono total da fé. É complicado, irmãos. Então é preciso nós estar atentos àquilo que nós ouvimos e sempre conferindo com as escrituras. E então, por esse motivo, eu resolvi fazer esse vídeo e nós vamos entrar nas escrituras, alguns textos ali. Me acompanhe, amados, até o final. Não vamos fazer o possível para deixar este vídeo o menor possível. Mas é preciso então nós ir nas escrituras e ver determinadas partes, ok? Vamos lá então. Como você vê o título do nosso vídeo, né? O perfil da cristandade nos últimos dias. Cristandade, amado, não significa cristianismo. Cristandade é uma mistura de cristianismo com apostasia, com incredulidade e uma série de coisas. Então vamos ver dessa mistura de hoje a que ponto que está. Ok? Veja que 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 1 ao 9, eu não vou me deter muito em todo o texto, mas eu peço que vocês leiam aí na Bíblia de vocês. Então, em todo o decorrer do texto, vão ver o perfil dos últimos tempos, como que ia estar no meio da cristandade. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e daí fala a respeito dos homens, como que está egoísta, avarento, arrogante. Vocês vão ver aqui. Agora eu quero meditar, amado, para nós não deixar esse vídeo extremamente longo, meditar aqui no versículo 5, onde diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Negando-lhe, entretanto, poder, negando qual poder? Poder de quem? De Deus. Está aqui. Deus. Então, o que essas pessoas com esse perfil iam aparecer nos últimos dias, iam aparecer com uma forma de piedade. O que é piedade na Bíblia? Piedade não é a pessoa ser bonzinha e perdoar aos outros.
Aqui, piedade significa a pessoa ser zeloso das coisas de Deus. Ser uma pessoa que demonstra temor de Deus, que demonstra fidelidade, que demonstra interesse pelas coisas de Deus. Então, as coisas de Deus se é chamada na Bíblia de piedade. Agora, veja bem, o que esse texto nos mostra é que ia aparecer essas pessoas que, na realidade, iam ter esses perfil que vocês verem aqui, vocês vão estudar com mais tempo, eles iam ter, são pessoas com esse perfil de piedade, de zelo das coisas de Deus, mas negando-lhe o poder. Percebe o perigo que está aqui? E pois estes encontros que penetram sorrateiramente nas casas. Então, quer ver, vem com uma forma, com uma aparência de fidelidade a Deus, de temor de Deus, dessas coisas, mas sorrateiramente, quer dizer, quase que imperceptivelmente estão negando a Deus, negando o poder de Deus, negando o Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que negam é o poder de Deus na salvação. Quer ver como? Nós vamos ver aqui, ó, veja bem, o que eu vi ontem naquele vídeo, que é uma coisa que eu creio também, que a salvação é uma prerrogativa exclusiva de Deus em Cristo Jesus, é graça. Então, o texto que fala mais a esse respeito é Efésios 2, versículos 8 e 9, que diz assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, eu vi ali naqueles comentários, muitas pessoas acreditando, crendo assim, não, tudo bem, vem de Deus, salvação vem de Deus, é graça, mas só que tem uma coisa, mediante a fé. Se a pessoa não tiver fé, a pessoa não é salva. Ou se a pessoa cair da fé, a pessoa perde a salvação. Vocês percebem aqui, neste texto, as pessoas que pensam dessa maneira, aonde que eles estão negando o poder de Deus? Negando o poder de Deus? Porque o texto aqui em Efésios diz claramente, não de obras para que ninguém se glorie. No entanto, aqui, essas pessoas dizem assim, que a salvação, nós sois salvos pela graça, mas diz que nós temos que entrar com a fé. É tipo assim, o poder de Deus é meio poder, a metade do poder é de Deus e a metade do poder para a salvação é nosso. Eu vou fazer um exemplo de mim. É como se eu dissesse assim, bom, Jesus derramou seu sangue, entrou com a parte de Deus para a minha salvação. Agora eu tenho de ter fé para mim poder receber essa salvação. Pensando desta maneira que a fé é minha, é eu que tenho de entrar, é uma parte minha, inerente de mim, eu estou dividindo o poder de Deus, eu estou negando o pleno poder de Deus na salvação. Eu estou dizendo que Deus não tem poder para me salvar se eu não tiver fé. De certa forma, tá certo? De certa forma. Porque o próprio texto diz que a salvação é pela graça, mas é mediante a fé. Quer dizer, o que é? A fé é o veículo que nos leva, que nos conduz para receber a graça da salvação. Ou seja, a fé digamos assim, que nem a torneira onde sai a água, né? A água vem e o cano, então no caso seria a fé que a água chega até o copo. Assim, como se o copo fosse nós, né? Fosse eu, por exemplo, e a graça fosse a água que Deus derrama, né? Através do cano, e aquele cano seria a fé. Quer dizer, sem o cano a água não ia chegar até o copo. Sem a graça,
a salvação não ia, sem a fé, a salvação não ia alcançar, a graça não ia alcançar a pessoa. É dessa maneira, mas só que tem de considerar o seguinte, amado. Nós temos, amados, divulgue, fale para outras pessoas, que vamos levar a verdade de Deus, levar a palavra, a verdade que liberta, para as pessoas serem libertas dessa armadilha terrível de dizer que a fé é algo que nós temos e que nós compartilhamos com Deus. Não é. Nós vamos ver aqui, então, para sair dessa dúvida, a fé que nós temos, como é que nós temos? Então, uma vez visto vídeo, vamos ver a origem da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É para nós olhar para aquilo que, da onde a fé surgiu, aquele que é a origem da fé. Quem que é? É eu? Então eu tenho de olhar para mim, que eu sou o autor e consumador da fé, que entrei com a minha fé para poder, então, o poder de Deus se manifestar a mim. Quer dizer, eu sou uma barreira para o poder de Deus. Meu Jesus do céu, que blasfêmia. O que está dizendo ali, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, é ele que é o autor e consumador. Ele é o princípio da fé e o fim da fé. O qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Deixa eu tirar essa parte aqui que está errado. Suportando a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então veja bem, quem que é o autor e consumador da fé? Qual é a origem da fé? Da onde que ela surgiu? Foi de mim? Não. Ela veio de Jesus, é Deus que deu. Amados, o texto que diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, eles pegam para negar o poder de Deus e ensinar isso para as pessoas. Eles dizem que eles cortam pela metade, que a graça é de Deus, não vem de nós, que a graça é de Deus, é um dom de Deus, uma dádiva, mas que nós temos que ter a metade da salvação, que é a fé. Amados, ninguém tem fé se Deus não der. Ninguém tem. Eu vou dar um texto aqui para vocês verem a nossa situação, a situação do ser humano antes de ser salvo por Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, amado, a vida que nós temos, ela é totalmente a graça de Deus. A fé, que é o veículo para que a graça nos alcançasse, foi Deus que deu também. Então, veja bem, e estando nós mortos, essa palavra mortos mostra a situação em que nós estávamos antes de Deus nos dar vida. Veja bem que a vida foi Deus que nos deu. Deus nos deu a vida, tanto esta vida material como nós temos, como a vida eterna em Cristo Jesus. É Ele que deu tudo. Então, negar aquilo lá, amados, é terrível, por causa que como que nós estamos numa situação de morte, qual que é a situação do morto? É insensível. É insensibilidade, não sente nada, não tem noção de nada. Como que o morto vai ter fé, amados? Morto em pecado, está totalmente separado de Deus. Totalmente, não tem como. Né? Para Deus ele é um morto. Só que Deus nos amou e nos deu vida. Quando Deus nos deu vida, então sim, nos deu a fé e nós podemos então cultivar esta fé e a salvação está em nós.
Então não tem como, amado, nós dizer que nós entramos com alguma coisa para a salvação. A salvação é exclusiva de Deus. A única coisa que nós colaboramos com a salvação é o pecado. Se nós não tivesse pecado, não precisava o Senhor Jesus morrer, não precisava Deus nos dar fé e de graça ainda. Percebe? Então, a nossa participação na salvação foi o pecado só, unicamente, mais nada. Mas vamos ver, nós estamos falando, né, a respeito da fé, que nem eu vi naqueles comentários, amados, coisas amargas, coisas tristes, pessoas assim, como aquele perfil que nós vimos no começo deste vídeo, pessoas assim falando de maneira amarga, contrariando o que estava no vídeo, de maneira mal educada, mal criada, coisas desses últimos dias, né? Então nós vimos aqui, amados, que a origem da fé é o Senhor Jesus. Agora, a implantação da fé. Bom, tanto a graça como a fé vem de Deus, do amor de Deus para a nossa salvação. Então, como é que nós recebemos essa fé, que é da autoria do Senhor Jesus? Veja a implantação da fé. Nós recebemos a fé dessa maneira. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação. Pregação do que? Da palavra de Deus. E a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer, a fé é implantada em nós. A fé que vem de Deus através de Cristo, nos é implantada através do Evangelho. Bom, a fé é o veículo, né, que traz a graça de Deus para nós. E o veículo que traz a fé para nós é a pregação do Evangelho da graça de Deus. Então, percebe como que se processa a fé em nossa vida, salvação, tudo. Vamos ver mais outros textos aqui, implantação da fé, né? Romanos 4, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, o quê? O que quer dizer? A fé. O que aconteceu com a fé? Foi imputada, que foi implantada, foi injetada a Abraão para a justiça. Abraão é o maior exemplo de fé de um ser humano. O maior exemplo de fé de um ser humano. Ele é o exemplo para todos nós, o exemplo de fé. Mas essa fé não era natural dele. Abraão, ele viveu na sua infância no meio da idolatria, totalmente separado, alienado de Deus. A fé só foi imputada a ele a partir do momento que ele teve a chamada de Deus para sair do meio da idolatria, lá da parentela dele, pai dele, família dele, tudo idólatra. Então ele recebeu a fé depois que ele saiu de lá. Romanos capítulo 12 e versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que quem repartiu a cada um. Quem que repartiu a fé? A fé estava na mão de quem? Na minha mão, e eu reparti com os meus amigos? Mediante a fé que Deus repartiu a cada um. Então, como, amados, que para receber a salvação, para receber a graça, a salvação da graça, pela graça de Deus, por intermédio da fé, essa fé é nós que temos que ter. Se nós não recebemos a fé de Deus, nós não vamos ter a fé para receber a graça de Deus, que a salvação está ali. Entende? Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que... De quem que é a fé? É dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da realidade segundo a piedade. Então, promover, o apóstolo Paulo disse que ele recebeu a fé, recebeu de Deus, né, o apostolado para promover a fé que é dos eleitos de Deus.
Então, amados, ninguém vai a Deus, ninguém aceita Jesus de verdade se não for um eleito. Agora o eleito, amado, ele já recebe a fé, ele recebe tudo que é preciso para salvação, perdão dos seus pecados, tudo. O eleito, ele crê, ele é levado a crer em Jesus Cristo. O eleito, Deus dota ele de tudo que é preciso para ele receber a salvação. E uma vez recebida essa salvação, é selado, não tem o que tirar, nem ele mesmo pode sair dali mais. Está inserido no corpo de Cristo, não tem mais como ser tirado. Porque a palavra diz lá no livro de João, capítulo 6, se não me engano, é versículo 47, que o Senhor Jesus falou: ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Nem que a pessoa queira, eu quero sair. Jesus diz: não. Negativo, não vou te deixar sair, você está aqui, daqui você não sai mais. Entende? Então é a eleição. Aqui Judas capítulo, Judas é um capítulo só, né? No versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se essa fé foi entregue, é porque os santos não tinham fé, porque não existia fé. Então essa fé, os santos só têm porque foi entregue por eles. E da onde que foi entregue? De Deus. E quem que é o autor e consumador dessa fé? Jesus Cristo. Então, amados, como é que nós vamos pegar esta passagem de Efésios 2:8-9 e dizer: não, Deus nos salvou, Deus nos salvou pela graça, é graça, o amor de Deus, só que se não tiver fé, eu não sou salvo. Eu preciso ter fé. Claro que preciso ter fé, e se não tiver fé não é salvo. Mas acontece o seguinte, que para você ter fé, primeiro você teve que ser salvo por Jesus Cristo, por Deus. Entende? Porque a salvação veio mediante a fé, que foi Deus que deu tanto a graça como a fé. Então não tem escape, amado. Essa parte das pessoas tentar colocar alguma coisa para ajudar Deus na salvação, não vem de Deus. E aqui que mora o perigo. Porque está cheio de lugares que ensinam isso aqui, que se a pessoa não tiver fé, não pode receber a graça de Deus. Que se a pessoa cair da fé, perde a salvação em Cristo Jesus. Sabe o que acontece com as pessoas que perdem a fé, com as pessoas que apostatam? Olha, a palavra fé na Almeida, revista atualizada, está 231 vezes. A palavra fé está ali das diversas maneiras. Inclusive fala que as pessoas podem apostatar da fé, abandonar a fé. E ali fala que pode abandonar a fé por dar ouvidos a espíritos enganadores. Quer dizer, não conferir o espiritual com o espiritual. O homem espiritual é assim, ele confere o espiritual com o espiritual. Quer dizer, confere o que escuta com o que está escrito, para depois então crer. Então o que acontece? Pode a pessoa abandonar a fé, então perdeu a salvação? Não, a pessoa não era salva. Ele recebeu a fé, essa pessoa compreendeu a fé, ela recebeu a capacidade para compreender o evangelho, mas não creu, não aceitou. É que nem o caso lá dos hebreus, lá do livro de Hebreus, que aqueles judeus gostaram do evangelho, né? Gostaram do evangelho, tudo ali. E até foram lá, ficaram, né, congregando com os demais cristãos, mas
De repente eles começaram a achar, não, o judaísmo que eu acho que está certo, porque aqui não guarda sábado, aqui não guarda lei, aqui não faz isso, que tem liberdade, que não sei o quê. Não, aqui está errado. Quer dizer, as pessoas que eles ouviram a palavra de Deus, eles viram manifestações do Espírito Santo, provaram ali das coisas, mas não creram. Eles estavam ali, mas não eram dali, ali não era o lugar deles. Não eram salvos. Não é que eles perderam a salvação. Eles estavam num patamar de fé e caíram naquele patamar por não crer em Jesus Cristo, não crer no Evangelho da Graça. Percebe? Então, amados, é triste quando a gente vê coisas assim, que eu vi naqueles comentários. Pessoas ali colocando textos, colocando, tem que perseverar até o fim para ser salvo, quem não perseverar. Não... Amado, aquele texto não está falando de igreja, está falando de Israel, está falando de ser salvo da morte física lá na grande tribulação. É outro departamento, é outra coisa. A pessoa não faz a divisão que é preciso fazer na Bíblia para entender. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo, não me recordo bem agora onde que está, mas está lá, só procurar e ver, parece que 10:31, que fala de 3 povos, que existe judeus, gentios, igreja de Deus. Judeus são o povo de Israel, gentios são aquele povo, o resto do povo que não são judeus e não pertencem à igreja. E existe outro povo que não é judeu e não é gentio, mas que reúne pessoas dos gentios, dos judeus, e forma um terceiro povo, que é a igreja de Deus. Deus trata com cada um desse povo de maneira diferente. Se nós não fizermos essa divisão, amados, se nós não respeitar as divisões da Bíblia, nós vamos estar indo nas conversas daqueles que são lobos vestidos de ovelhas, e tem aqueles também que estão indo nessa onda, por assim dizer, por não ter o devido conhecimento bíblico. Amados, não que eu seja melhor, que eu seja professor, que eu queira ensinar alguém. Eu apenas quero compartilhar aquilo que eu aprendo das Escrituras. E a gente vê como, amados, tem coisas terríveis, camufladamente, sorrateiramente, penetrando a mente das pessoas, para desviar as pessoas da verdade. Amados, não basta oração, jejum, não sei o que isso que é incentivado o povo a fazer. Não é isso, amados. Isso é bom, faz parte, mas o principal, o importante é conhecer a verdade, porque somente a verdade é que te liberta dessas algemas do engano. Essas algemas, as prisões do engano, onde as pessoas ficam ali presas, acreditando e brigando por aquilo que eles nem percebem o terreno que estão pisando. Percebe? Então, amados, uma das coisas que a gente tem que ter é humildade para aquilo que a gente escuta, não se discutir, não levantar a voz, não se exaltar. Se a pessoa diz, você está errado, ok. Aceito desde que me prove pelas Escrituras que eu estou errado, tudo bem. Todos têm o direito de ter opinião diferente. Mas as pessoas brigam, amado, né? Discutem, se exaltam, ofendem com palavras, né? Porque tem opiniões diferentes. Mas é preciso, amados, fazer isso. Ouvir, dar ouvidos, ter paciência, escutar e comparar, conferir com o que está escrito com o Evangelho. Uma vez conferido, uma vez aprovado, vamos abraçar e vamos tocar em frente. E uma vez que seja, que não bata com o que está escrito com o Evangelho, vamos rejeitar aquelas coisas e ir tirando fora,
sem precisar ofender os outros, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos dividir com os outros as verdades que nós aprendemos, e quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser ouvir, sabemos que existem pessoas escolhidas para salvação e outros que irremediavelmente perdidos. Fazer o quê? Bom, terminamos esse vídeo por aqui. Como sempre, agradeço primeiramente a Deus por a oportunidade, o privilégio de poder falar da sua palavra. Agradeço a vocês, meus queridos, amados companheiros de estudos bíblicos, que estão sempre com a gente aí. Você que está chegando, que é a primeira vez que está vendo esse vídeo, te peço que acompanhe os outros vídeos e assim vamos procurando cada vez mais, né, nos inteirar mais das coisas do Senhor. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até o próximo então.